Na matéria de língua portuguesa de hoje, nós vamos ver verbos no lugar dos nomes. Sabemos que os verbos ocupam uma função importante nas frases, pois indicam a ação. Hoje vamos ampliar nosso conhecimento sobre os verbos, mostrando que existem três formas em que podem ocupar o lugar dos nomes, ou seja, eles podem assumir o lugar de substantivos, de adjetivos e de advérbios. Essas três formas são as chamadas formas nominais dos verbos: o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Aí ao lado temos duas placas. A primeira, garagem, proibido parar e estacionar, dia e noite. O que temos de verbo aí? O verbo parar e o verbo estacionar. Vamos ver a outra placa. Atenção, homens trabalhando. Qual o verbo que tem aí nessa placa? O trabalhando. Vamos ver o que é o infinitivo. Os verbos no infinitivo indicam a ação pura, sem atribuí-la a uma pessoa ou localizá-la no tempo, passado, presente ou futuro. O verbo no infinitivo é o próprio nome do verbo, nas três conjugações possíveis. Exemplos de verbos no infinitivo. Verbos da primeira conjugação. Temos aí como exemplo duvidar, confiar, que são os terminados em ar. Verbos da segunda conjugação. Exemplos: permanecer, correr. Verbos terminados em er. Verbos da terceira conjugação. Exemplos: subir, partir. Verbos terminados em ir. Então, este é o infinitivo do verbo. Olha os exemplos com frases. Estudar é importante para aprender. Dormir bem é a melhor forma de descansar. Confiar para nunca precisar duvidar. Três exemplos de frase. Agora veremos o que significa o particípio do verbo. Os verbos no particípio indicam uma ação terminada, finalizada e, portanto, uma ação que aconteceu no passado. A maioria dos verbos no particípio pode ser reconhecida pelas terminações ado ou ido, como nos exemplos. O que for estudado deve ser aprendido. Estava perdido, achei que não seria encontrado. Desanimado e cansado, vivia escondido. Observaram as terminações dos verbos que estão aí em negrito? Então, estão todos no particípio. Alguns particípios não seguem essa regra e, por esse motivo, são chamados de particípios irregulares, como nos exemplos. Olha, o verbo ganhar, particípio ganho e não ganhado, tá? Ganho. Escrever, escrito e não escrevido, escrito. Fazer, feito e não fazido, e sim feito. Vir, vindo, ok? Agora vamos conhecer o gerúndio. O verbo no gerúndio indica uma ação que está acontecendo, ou seja, em processo não finalizado. Eles podem ser identificados pelas terminações ando, endo ou indo, como nos exemplos. Terminando o trabalho, enviarei a você. Está chegando e trazendo boas notícias. Agora vamos colocar em prática com as atividades. Questão 1. Utilize o código de figuras para identificar as três formas no esquema a seguir. Então, para o infinitivo, nós usaremos triângulo. Para o particípio, nós usaremos o quadrado. Para o gerúndio, o círculo. Então, vamos analisar os verbos. Comendo.
Comendo está em que forma verbal? Está no gerúndio. Comendo corresponde a gerúndio. Então, coloquem um círculo aí do lado esquerdo de comendo. Agora, aprender. Aprender está na forma do infinitivo. Coloquem um triângulo. Escondido está em que forma? No particípio. Então, coloquem um quadrado à esquerda de escondido. Agora, descobrir. Descobrir está no infinitivo. Coloque um triângulo. Cansado está no particípio. Coloque um quadrado. Verificar está no infinitivo. Coloque um triângulo. Enfraquecido está no particípio. Coloque o quadrado. Trazendo está no gerúndio. Coloque o círculo. E falando gerúndio também. Coloque círculo. Ok? Vamos para a segunda. 2. Complete as frases com 3 formas verbais da atividade anterior. Vamos ver qual se encaixa aqui. Letra A. Ele cavou e achou um tesouro. Um tesouro o quê? Escondido por um pirata. Escreva aí, escondido. Letra B. É a fraqueza que deixa o homem o quê? O homem cansado. Escrevam cansado aí na letra B. Letra C. O remédio revitaliza o sangue. O sangue o quê? Enfraquecido. Escrevam enfraquecido aí. Agora vamos à questão 3. Assinale com X a opção. Nas frases da atividade anterior, os verbos têm função de, então nós colocamos aí escondido, cansado, enfraquecido. Os verbos, nesse caso, nesses 3 casos, está com função de adjetivo, está dando qualidade ao substantivo. Então, é adjetivo, marca um X à esquerda de adjetivo. Questão 4. Complete o esquema com os particípios e gerúndios dos verbos. Então, vamos ver. Os verbos no infinitivo: andar, correr, sonhar, fugir, viver e cantar. Colocaremos ele no particípio e no gerúndio. Qual o particípio do verbo andar? Andado. O gerúndio, andando. Do verbo correr, particípio, corrido. Gerúndio, correndo. Do verbo sonhar, particípio, sonhado. Gerúndio, sonhando. Do verbo fugir, particípio, fugido. Gerúndio, fugindo. Do verbo viver, particípio, vivido. Gerúndio, vivendo. Cantar, particípio, cantado. Gerúndio, cantando. Questão 5. Leia as placas da página ao lado para responder. Letra A. Escreva os verbos utilizados no infinitivo, terminados em ar, ir, né? Isso que é o infinitivo. Então, vamos ver quais verbos que tem lá nas placas. Nós temos parar, olha lá, garagem, proibido, parar e estacionar. Na outra placa não tem, tá? No infinitivo. Então, só escrevam aí estacionar. Então, parar e estacionar. Agora, vamos à letra
B. Invente e escreva uma frase com cada um desses verbos no infinitivo. Então, vocês vão escrever. Invente e escreva uma frase com um desses verbos no infinitivo. Então, escolha um dos dois aí e escreva uma frase, tá bom? Do jeito que ele está, no infinitivo. Se vocês usarem o verbo parar, vai fazer uma frase com a palavra parar. Se usarem o verbo estacionar, vai escrever uma frase com o verbo estacionar, tá? Letra C. Escreva o verbo utilizado no particípio. Então, se você usou parar, você vai escrever parado. Se você usou o estacionar, você vai escrever estacionado, tá? No particípio. Letra D. Invente e escreva uma frase no particípio. Então, se vocês escolheram parado, vai escrever uma frase com a palavra parado. Se escolheram estacionado, vai escrever uma frase com o estacionado. Na letra E, invente e escreva uma frase com o verbo utilizado no gerúndio. Então, se você escolheu fazer uma frase com o verbo parar, vocês vão escrever uma frase com o verbo no gerúndio parando. Ou estacionar, se vocês escolherem estacionar, vai escrever uma frase com a palavra estacionando. Tudo bem? Usem a criatividade, espero que tenham compreendido.